dia 23 de janeiro. No vídeo de hoje, daremos continuidade à nossa jornada de leitura bíblica com os textos de Gênesis 46 e 1, 47 e 31, Mateus 15 e 1, 28, Salmos 19 e 1, 14 e Provérbios 4, 14 e 19. Prepare sua Bíblia, reserve um tempo de tranquilidade e venha comigo nessa caminhada de fé, crescimento e aprendizado. Se você ainda não é inscrito no canal, clique no botão de inscrever-se e ative o sininho para acompanhar cada etapa deste plano. Agora, vamos mergulhar juntos na palavra de Deus e refletir sobre os ensinamentos preciosos que ela nos traz. E partiu Israel com tudo o que tinha, e veio a Berseba, e ofereceu sacrifícios ao Deus de seu pai Isaque. E falou Deus a Israel em visões de noite, e disse, e Jacó, Jacó. E ele disse, e eis-me aqui. E disse, eu sou Deus, o Deus de teu pai, não temas descer ao Egito, porque eu te farei ali uma grande nação. Eu descerei contigo ao Egito, e te farei tornar a subir, certamente, e José porá a sua mão sobre os teus olhos. Então levantou-se Jacó de Berseba, e os filhos de Israel conduziram Jacó seu pai, e os seus meninos, e as suas mulheres, nos carros que Faraó enviará para o levar. E tomaram o seu gado e a sua fazenda que haviam adquirido na terra de Canaã, e vieram ao Egito, Jacó e toda a sua descendência com ele. Os seus filhos, e os filhos de seus filhos com ele, as suas filhas, e as filhas de seus filhos, e toda a sua descendência levou consigo ao Egito. E estes são os nomes dos filhos de Israel, que vieram ao Egito, Jacó e seus filhos, o primogênito de Jacó, Ruben. E os filhos de Ruben, e Enoque, e Palu, e Esrom, e Carmi. E os filhos de Simeão, e Gemuel, e Jamim, e Oade, e Jaquim, e Zoar, e Saul, filho de uma mulher cananeia. E os filhos de Levi, e Gerson, Coate e Merari. E os filhos de Judá, e Onã, Selá, Pérez e Zerá, Erionã, porém, morreram na terra de Canaã. E os filhos de Pérez foram Esrom e Amu. E os filhos de Sacar, e Tola, Puva, Jó e Sinrom. E os filhos de Zebulon, Serede, Elon e Jaleel. Estes são os filhos de Lia, que teve de Jacó em Padã Arã, com Diná, sua filha, todas as almas de seus filhos e de suas filhas foram 33. E os filhos de Gade, Zifion, Rag, Suni, Isbom, Eri, Arode e Areli. E os filhos de Aser, Imna, Isvá, Isvi, Berias, e Será, irmã deles, e os filhos de Berias, Eber e Malquiel. Estes são os filhos de Zilpa, a qual Labão deu à sua filha Lia, e estes ela deu a Jacó, a saber, 16 almas. Os filhos de Raquel, mulher de Jacó, e José e Benjamim. E nasceram a José na terra do Egito Manassés e Efraim, que lhe deu a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E os filhos de Benjamim foram Belá, Bequer, Asbel, Gera, Naamã, Ei, Ros, Mupim, Upim e Arde. Estes são os filhos de Raquel, que nasceram a Jacó, ao todo 14 almas. E os filhos de Dan e Uzim. E os filhos de Naftali, Jazeel, Guni, Gezer e Silém. Estes são os filhos de Bila, a qual Labão deu à sua filha Raquel, e estes ela deu a Jacó, todas as almas foram 7. Todas as almas que vieram com Jacó ao Egito, que procederam dele, foram as mulheres dos filhos de Jacó, todas as almas foram 66. E os filhos de José, que lhe nasceram no Egito, eram 2 almas, todas as almas da casa de Jacó, que vieram ao Egito, eram 70. E Jacó enviou Judá diante da sua face a José, para encaminhá-lo a Gósen, e chegaram à terra de Gósen. Então José aprontou o seu carro e subiu ao encontro de Israel, seu pai, a Gósen, e, mostrando-se-lhe, lançou-se ao seu pescoço e chorou sobre o seu pescoço longo tempo. E Israel disse a José, e morra eu agora, pois já tenho visto o teu rosto, que ainda vives. Depois disse José a seus irmãos e à casa de seu pai, e subirei, e farei saber a Faraó, e dir-lhe-ei, meus irmãos e a casa de meu pai, que estavam na terra de Canaã, vieram a mim. E estes homens são pastores, pois são homens de gado, e trouxeram as suas ovelhas e as suas vacas, e tudo o que têm. E será que, quando Faraó vos chamar, e disser, qual é o vosso trabalho? Então direis, homens de gado têm sido os teus servos, desde a nossa mocidade até agora, tanto nós como nossos pais, para que habiteis na terra de Gósen, porque todo pastor de ovelhas é abominação para os egípcios. Então veio José e fez saber a Faraó, e disse, meu pai e meus irmãos, e as suas ovelhas, e as suas vacas, com tudo o que têm, chegaram da terra de Canaã, e eis que estão na terra de Gósen. E tomou uma parte de seus irmãos, a saber, 5 homens, e os pôs diante de Faraó. Então disse Faraó a seus irmãos, qual é o vosso trabalho? E eles disseram a Faraó, e teus servos são pastores de ovelhas, tanto nós como nossos pais. Disseram mais a Faraó, e viemos para peregrinar nesta terra, porque não há pasto para as ovelhas dos teus servos, porquanto a fome é grave na terra de Canaã agora, pois, rogamos-te que teus servos habitem na terra de Gósen. Então falou Faraó a José, dizendo, teu pai e teus irmãos vieram a ti. A terra do Egito está diante da tua face, no melhor da terra faze habitar a teu pai e a teus irmãos, habitem na terra de Gósen, e se sabes que entre eles há homens valentes, os porás por maiorais do gado, sobre o que eu tenho. E trouxe José a Jacó, seu pai, e o apresentou a Faraó, e Jacó abençoou a Faraó. E Faraó disse a Jacó, quantos são os dias dos anos da tua vida?
E Jacó disse a Faraó: Os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos, poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida, e não chegaram aos dias dos anos da vida de meus pais nos dias das suas peregrinações. E Jacó abençoou a Faraó e saiu da sua presença. E José fez habitar a seu pai e a seus irmãos, e deu-lhes possessão na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramessés, como Faraó ordenara. E José sustentou de pão a seu pai, a seus irmãos e a toda a casa de seu pai, segundo as suas famílias. E não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito grave, de maneira que a terra do Egito e a terra de Canaã desfaleciam por causa da fome. Então José recolheu todo o dinheiro que se achou na terra do Egito e na terra de Canaã, pelo trigo que compravam, e José trouxe o dinheiro à casa de Faraó. Acabando-se, pois, o dinheiro na terra do Egito e na terra de Canaã, vieram todos os egípcios a José, dizendo: E dá-nos pão, porque morreremos em tua presença? Porquanto o dinheiro nos falta. E José disse: E dai o vosso gado, e eu vô-lo darei por vosso gado, se falta o dinheiro. E recolheu José todo o dinheiro que se achou na terra do Egito e na terra de Canaã, pelo trigo que compravam, e José trouxe o dinheiro à casa de Faraó. Acabando-se, pois, o dinheiro na terra do Egito e na terra de Canaã, vieram todos os egípcios a José, dizendo: E dá-nos pão, porque morreremos em tua presença? Porquanto o dinheiro nos falta. E José disse: E dai o vosso gado, e eu vô-lo darei por vosso gado, se falta o dinheiro. Então trouxeram o seu gado a José, e José deu-lhes pão pelos cavalos, e pelo rebanho das ovelhas, e pelo rebanho do gado, e pelos jumentos, e os sustentou de pão aquele ano por todo o seu gado. E acabado aquele ano, vieram a ele no segundo ano, e disseram-lhe: Não ocultaremos ao meu senhor que, acabando-se o dinheiro e o rebanho dos animais ao meu senhor, nada mais resta diante da face de meu senhor, senão o nosso corpo e a nossa terra. Por que morreremos diante dos teus olhos, assim nós como a nossa terra? Compra-nos a nós e a nossa terra por pão, e nós e a nossa terra seremos servos de Faraó, dá, pois, semente, para que vivamos e não morramos, e a terra não se desole. Assim José comprou toda a terra do Egito para Faraó, porque os egípcios venderam cada um o seu campo, porquanto a fome prevaleceu sobre eles, e a terra tornou-se de Faraó. E quanto ao povo, fê-lo passar as cidades, desde uma extremidade da terra do Egito até a outra extremidade. Somente a terra dos sacerdotes não comprou, porquanto os sacerdotes tinham porção de Faraó, e comiam a sua porção que Faraó lhes tinha dado, por isso não venderam a sua terra. Então disse José ao povo: E eis que hoje vos comprei, a vós e a vossa terra, para Faraó, eis aqui semente para vós, e semeareis a terra. E há de ser que, das colheitas, dareis a quinta parte a Faraó, e as outras 4 partes serão vossas para semeardes os campos, e para o vosso mantimento, e dos que estão em vossas casas, e para o mantimento de vossos filhos. E disseram: E a vida nos tens dado, achemos graça aos olhos de meu senhor, e seremos servos de Faraó. José, pois, estabeleceu isto por estatuto até o dia de hoje sobre a terra do Egito, que Faraó tirasse a quinta parte, só a terra dos sacerdotes não ficou sendo de Faraó. Assim habitou Israel na terra do Egito, na terra de Gósen, e nela tomaram possessão, e frutificaram, e multiplicaram-se muito. E Jacó viveu na terra do Egito 17 anos, e foram os dias de Jacó, os anos da sua vida, 147 anos. Chegando-se, pois, os dias da morte de Israel, chamou a José, seu filho, e disse-lhe: Se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que ponhas a tua mão debaixo da minha coxa, e usarás comigo de beneficência e fidelidade, rogo-te que não me enterres no Egito. Mas que eu jaza com os meus pais, por isso me levarás do Egito, e me sepultarás na sepultura deles. E ele disse: Que eu farei conforme a tua palavra. E ele disse: E jura-me. E ele jurou-lhe. Então Israel se inclinou sobre a cabeceira da cama. Mateus 15, 28. Então chegaram ao pé de Jesus os escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem pão. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: Honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ao pai ou à mãe, certamente morrerá. Mas vós dizeis: Qualquer que disser ao pai ou à mãe, que é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esse não precisa honrar nem a seu pai nem a sua mãe. E assim invalidastes, pela vossa tradição, o mandamento de Deus. Hipócritas! Bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. E, chamando a si a multidão, disse-lhes: Ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca, isso é o que contamina o homem. Então, acercando-se dele os seus discípulos, disseram-lhe: Sabes que os fariseus, ouvindo essa palavra, se escandalizaram? Ele, porém, respondendo, disse: Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. E Pedro,
Tomando a palavra, disse-lhe, e explica-nos essa parábola. Jesus, porém, disse, e até vós mesmos estáis ainda sem entender? Ainda não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Estas são as coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos não contamina o homem. E, partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou, dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoninhada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo, despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele, respondendo, disse, eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela, e adorou-o, dizendo, Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse, não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse, e sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe, ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora sua filha ficou sã. Salmos 19:1, 14. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes. Por toda a terra saiu a sua linha e as suas palavras até ao fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol. Que é como um noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói a correr o seu caminho. A sua saída é desde uma extremidade dos céus, e o seu percurso até a outra extremidade deles, e nada se esconde ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração, o mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente, os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces do que o mel e o licor dos favos. Também por eles é admoestado o teu servo, e em os guardar a grande recompensa. Quem pode entender os próprios erros? Expurga-me tu dos que me são ocultos. Também da soberba guarda o teu servo, para que se não assenhorei de mim, então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e libertador meu. Provérbios 4:14, 19. Não entres na vereda dos ímpios, nem andes pelo caminho dos maus. Evita-o, não passes por ele, desvia-te dele e passa de largo. Pois não dormem, se não fizerem mal, e foge deles o sono, se não fizerem alguém tropeçar. Porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho da violência. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O caminho dos ímpios é como a escuridão, nem sabem em que tropeçam. Chegamos ao fim da leitura de hoje. Que os ensinamentos presentes nas passagens de Gênesis, Mateus, Salmos e Provérbios possam trazer luz e direcionamento para o seu dia. Que você escolha sempre caminhar na vereda dos justos, como mencionado em Provérbios, deixando que a luz de Deus brilhe mais e mais em sua vida. Se esta leitura abençoou você, não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos e deixar seu comentário. E se você ainda não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum momento desta jornada de fé. Nos vemos amanhã para continuar essa caminhada na palavra de Deus. Que Deus te abençoe e até lá!